Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. É um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui novamente. Mas eu sou muito grata a Deus porque quando nós recebemos uma oportunidade como essa, a gente se apega mais no Senhor, né? E o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé novamente e abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 63. Se você já achou aí, eu convido você também a fechar os seus olhos e nós vamos orar novamente, falar com o nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, sentir o mover do Senhor, ouvir tão claramente e audível a Tua voz. Ministra, Senhor, nos nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso ânimo renovado, alegres, cheios da alegria que vem do Senhor. Porque o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente para nós. Então fala conosco nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o capítulo de Salmos 63. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tenho rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra de Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de salmos. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu gosto de salmos, são cânticos, e um tempo atrás, pouco tempo, o Senhor me fez meditar nos salmos, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava no deserto de Judá. Ele estava fugindo de Saul. Ele tinha um destino, um alvo, mas ele tinha um caminho a percorrer. Naquele momento, ele estava no deserto. Nós ouvimos falar que o deserto ele é um lugar de passagem, né? Ninguém mora no deserto, mas na verdade, algumas pessoas
elas são destinadas a morar no deserto. Ouvimos a história de Agar, ela prosperou no deserto, mas nem todo mundo é destinado a esse propósito. Normalmente, o deserto ele é um lugar de passagem. E essa passagem pelo deserto ela é uma escola de Deus, onde nós somos levados a aprender alguma coisa muito importante e crucial para a nossa jornada, seja agora, no presente, seja no futuro, que o Senhor nos molda, nos transforma, e é nessa escola que nós somos moldados. Davi estava nessa escola. Davi já era acostumado a viver no relento, ele já tinha sido pastor de ovelhas, então ele já era acostumado à escassez, a procurar por água, por comida, falta de conforto, né? Porque dormir à noite no sereno, no deserto, no relento, não é fácil. E ele traz essas realidades que ele vivia, né, para os seus salmos, para os seus cânticos ao Senhor, seus cânticos de adoração ao Senhor. E nós observamos na maioria dos seus salmos que ele usa essas coisas do cotidiano que ele vivia para expressar a sua adoração ao Senhor. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava num contexto de escassez e perseguição. Mas quando a gente observa, né, porque quando eu leio o salmo eu vou lá procurar, mas ele estava em que momento da vida dele, né? Ele estava, mas aí o título já fala que ele estava no deserto de Judá. Aí eu falei, mas ele já foi para o deserto algumas vezes, né? Então, em que momento, né? Então ele estava fugindo de Saul. Mais para frente ele também vai ao deserto, ele foge novamente, fugindo de seu filho. Então existem vários contextos, vários salmos, né? Mas esse ele estava fugindo de Saul. Além de ele estar fugindo, ele estava sendo perseguido, né? Mas ele faz um salmo de completa adoração ao Senhor, né? Ele expressa a sua adoração e ele diz, Senhor, Tu és o meu Deus. Ele reconhece que o Senhor é o Deus dele, e ele fala, minha alma tem sede de Ti, eu tenho anseio pelo Senhor, como uma terra, e ele olha para o deserto, eu acho que ele imagina, olha o deserto e fala, como essa terra aqui, que não vê chuva, seca, sem água, eu tenho sede do Senhor, né? Então eu te convido nessa noite, a aprender um pouco com Davi, a ser um adorador em tempos de escassez e perseguição, a ser um adorador em tempos difíceis, né? Todos nós passamos por tempos difíceis. É verdade ou não é? Todos nós passamos por tempos de escassez, por tempos de perseguição. Todos nós passamos por tempos difíceis. E a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse é um dos versículos mais difíceis de você praticar. Você pode observar. Você está passando por luta e você vai dar graças a Deus. Mas é um momento difícil, né? Você está passando por escassez, está faltando coisa na sua casa, está faltando saúde, está faltando paz, está faltando alguma coisa. E a Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que nós demos graças a Ele por todas as coisas. Mas não é fácil. Porém, é um privilégio para nós dar graças a Deus nesses momentos de escassez e dificuldade. Eu vi um testemunho, eu não estou lembrada ao certo de todo o testemunho, mas uma frase me marcou muito, que dizia assim, é um privilégio nosso
adorar a Deus em tempos difíceis, porque é uma coisa que nós vamos viver somente aqui na terra. Porque no céu não vai existir dor, não vai haver tristeza, não vai haver nada de ruim. Então, nós só vamos conseguir adorar a Deus em tempos difíceis aqui, nessa vida. Então, é um privilégio nosso poder viver adorando a Deus num momento difícil. Isso me marcou muito, porque todos nós passamos por tempos difíceis e é um dos momentos que a gente tem mais dificuldade para adorar. A gente pode até se apegar ao Senhor, nós podemos buscar o Senhor, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, Senhor esteja comigo, mas, Senhor, eu te louvo por essa luta, Senhor, eu te louvo por essa dor, é muito difícil, né? Mas hoje nós podemos aprender um pouco com Davi. Primeira coisa que eu aprendo com Davi, nesse texto, é: um adorador em tempos difíceis busca a Deus intensamente. Um adorador em tempos difíceis, ele busca a Deus intensamente. E, normalmente, a gente é um crente normal, né? Nós buscamos ao Senhor e entendemos que, muitas vezes, buscar ao Senhor é apenas vir ao culto, ou fazer sua devocional certinho, né? Não falhar nenhum dia, é o básico, né? Mas buscar intensamente alguma coisa é além do considerado normal. É aquilo que é feito em excesso, aquilo que é feito em abundância, é aquilo que você, olhando para dentro de si, você precisa falar assim: eu busco o Senhor em todo tempo. Ser intenso em alguma coisa é estar buscando ao Senhor em todo o tempo, em abundância, em excesso, além do normal. Será que nós, olhando para dentro de nós estamos buscando, nos esforçando para achar, para descobrir um pouco mais sobre Deus? Sobre esse Deus que você diz, assim como Davi, que é o seu Deus. Porque ele diz: Deus, tu és o meu Deus. E eu te busco intensamente. Será que, olhando para dentro de nós, você pode dizer com toda certeza: Senhor, eu te busco. Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Um verdadeiro adorador, um adorador que busca a Deus intensamente e em todos os momentos, e em tempos difíceis também. Nos 3 primeiros versículos, ele fala: Senhor, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Ele diz assim: eu amo o Senhor, o amor que eu tenho por ti e o amor que eu desfruto do nosso relacionamento é melhor do que viver. É melhor do que qualquer outra coisa. A minha sede, a minha fome é por ti, a minha alma tem sede de ti. Quando a gente ama alguém intensamente, a gente quer estar junto, a gente quer andar junto, a gente quer conversar sobre coisas, nós queremos compartilhar segredos, nós queremos viver com essa pessoa, e é assim que nós devemos ser com o Senhor. Nós falamos o tempo inteiro dessa pessoa, e assim nós devemos ser com o Senhor. Buscar o Senhor intensamente. Ontem eu tive uma experiência, no mínimo engraçada, que eu estava fazendo uma encomenda e aí eu me atrapalhei, que era feriado, e a água lá de casa acabou. A água lá de casa acabou e eu já estava de saída, eu falei: na volta não vai ter nada aberto, né? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu falei: ainda vou para o Hope. Aí eu falei: Senhor, eu vou levar a garrafa lá para a igreja, eu encho lá na igreja, eu levo para casa.
meus carona vai me ajudar a levar para casa e tal. Aí eu fui, enchi o garrafão, nós levamos. E aí, quando foi deixar a água lá na minha casa, o Azaf que estava carregando o garrafão, e aí ele todo, né, forte na minha frente, carregando o garrafão, escorregou o garrafão, caiu no meio da sala, quebrou o garrafão, e aí inundou minha cozinha, glória a Deus. Mas quando eu vi a água assim caindo, meu coração, vou ficar com sede. Era a única coisa que eu pensava, eu não estava nem pensando assim, quebrou o garrafão, tem que comprar outro, né? Meu pensamento era, as crianças vão acordar à noite, eles vão pedir água, e nós vamos ficar com sede, Senhor, e agora, né? Não vai ter nada aberto. Mas, graças a Deus, meus carona têm as mães aí, eles sabem onde que tem coisa aberta no feriado, tá, gente? No feriado. E nós conseguimos, graças a Deus, 2 garrafão. Compramos outro garrafão, para a glória de Deus. Mas na minha mente era, eu vou ficar com sede, né? E não só eu, né? Porque adulto ainda consegue controlar, né? Mas as crianças também. Eu falei, Senhor, vai ser luta, né? Tudo isso em frações de segundos. A água caindo. Passou tudo isso na minha cabeça. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu vou pedir uma garrafa d'água lá de Rege, para passar a noite. Mas conseguimos resolver o problema. Mas será que nós temos, como a nossa sede natural, nós temos essa sede pelo Senhor? Nós temos essa sede pela presença, pela palavra, por desfrutar do relacionamento com o Senhor? Será que nós temos essa sede? Um adorador, em tempos difíceis, ele busca a Deus intensamente. Segundo ponto que eu aprendo com essa palavra é: um adorador em tempos difíceis gasta sua vida bendizendo ao Senhor. No versículo 4 ele diz: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. É uma palavra muito forte. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. Bendizer alguém significa falar bem dessa pessoa. Quando estamos vivendo tempos difíceis, muitas vezes nós perdemos tempo reclamando, murmurando, procurando um culpado. E a nossa boca, ela é uma arma poderosa, tanto para o bem como para o mal. E o que tem saído da nossa boca nesses tempos difíceis? O que será que tem saído das nossas bocas em tempos difíceis? Davi nos ensina que nós devemos nos posicionar, né? Esse versículo eu olhei para ele e pensei assim, ele é um grande ensinamento, mas ele é também um posicionamento, porque ele diz que enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. É uma posição, né? E eu penso assim, que quando ele diz levantarei as minhas mãos, são as duas. E quando você fica nessa posição, é como se você tivesse sido rendido. Eu estou completamente rendido ao Senhor. Eu estou completamente rendido à vontade do Senhor. E eu estou disposto a adorar ao Senhor, a falar dos seus grandes feitos, dos seus atos poderosos, daquilo que Ele tem feito de bom e maravilhoso, de tudo que Ele é para mim. Eu estou completamente rendida ao Senhor. E nós devemos aprender a nos posicionar assim como Davi, não permitindo que a nossa boca seja usada para maldições, mas que nós venhamos gastar a nossa vida, assim como ele diz, né? Enquanto eu viver, eu vou falar dos grandiosos feitos do Senhor, eu vou oferecer ao Senhor cânticos de júbilos, eu vou erguer as minhas mãos em adoração a Ele. Um verdadeiro adorador, ele aprende essa posição.
e em tempos difíceis, Ele gasta a sua vida. Gasta a sua vida bendizendo ao Senhor. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que um adorador em tempos difíceis, ele reconhece que só o Senhor é o seu sustento. Em tempos difíceis, nós passamos por muitas noites em claros, preocupação tomando conta, ansiedade batendo na porta, um medo das incertezas da vida, do nosso futuro. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é o nosso sustento. Quando nos falta o recurso, Ele é o nosso sustento. Quando nos falta saúde, Ele é o nosso sustento. Quando nos falta amigos, Ele é o nosso sustento. Quando nos falta paz, Ele é o nosso sustento. No versículo 8 desse capítulo, ele diz: a minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. A tua mão direita. O que é a mão direita? A mão direita, ela significa honra, ela significa proteção. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é quem nos guarda. Ele está dizendo: Senhor, eu estou no deserto, mas em Ti eu estou protegido, em Ti eu estou guardado. Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor é o meu amigo. Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor é a minha paz. Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor é tudo que eu preciso. E nós temos muito que aprender com Davi. Ele se lança no Senhor e entrega completamente a dependência do Senhor. Ele nos ensina nesse capítulo, nesse salmo, que um adorador em tempos difíceis, ele deve buscar ao Senhor intensamente, ele deve bendizer ao Senhor em todo tempo, e ele deve reconhecer que o Senhor é o seu sustento. Esse capítulo, ele foi muito marcante na minha vida, há pouco tempo, porque acho que a maioria da igreja sabe, o meu pai teve um AVC, e isso abalou minhas estruturas, muito. E eu pensei assim, no começo nós não tínhamos dimensão do que era, né? Do que seria, do que mudaria na nossa vida. E eu, no começo estava de boa, né? Mas conforme os dias foram passando e as respostas começaram a chegar, que ele poderia ficar debilitado, poderia ficar numa cama, isso me abalou muito. O meu pai é uma pessoa que ajudava todo mundo, era da correria, né? E ele me ajudava muito, até fazer compra ele me levava. Me levava para fazer compra, me buscava, me trazia na igreja, me buscava em todos os ensaios, cultos e programações. E eu nem pagava gasolina. Ele me bancava nessa área e ele era uma bênção nesse sentido para mim. E aí isso abalou muito as minhas estruturas, não só por isso, mas ver o meu pai numa situação de debilidade foi muito difícil para mim. Eu pensei, no começo a gente não sabia o que ia acontecer, se ele ia sobreviver, se ele não ia. Então, assim, meu chão se abriu. E eu pensei: Senhor, o Senhor vai levar meu pai? O Senhor vai levar meu pai? O que vai ser de mim? E o Senhor, eu fui conhecendo o Senhor de algumas maneiras que eu ainda não conhecia. Eu conheci o Senhor como meu pai, mas eu tinha uma grande dificuldade de depender de Deus.
de confiar em Deus em todos os momentos, de realmente me render a Ele. Eram frases que eu já cantei algumas vezes, em algumas canções, e que eu acreditava que eu vivia isso fielmente. Mas o Senhor, Ele vai se revelando, e Ele vai mostrando aquilo que a gente ainda canta e não vive. E eu fui tendo essas experiências com o Senhor. E aí o Senhor começou a me acordar nas madrugadas. Em uma semana, antes disso, o Senhor foi falando comigo em algumas pregações, pastor Nil, pastor Fabiano, e foram confirmando algumas palavras no meu coração. E um dia eu acordei na madrugada e o Senhor falou assim: você é como Davi. Eu levei um susto e eu falei: em que sentido, Senhor, né? Porque Davi tem tantos aspectos, né? E o Senhor foi me mostrando as minhas inseguranças, os meus medos, e eu falei: Senhor, eu não sou como Davi. Davi era um homem segundo o seu coração, ele se arrependia fácil, eu tenho dificuldade de arrepender, e eu comecei a debater com o Senhor, né? E Ele começou a me acordar em algumas madrugadas, e em uma semana eu escrevi 4 músicas. Eu escrevi 4 músicas ao Senhor, e eu comecei a cantar ao Senhor essas músicas, e era o meu momento com Deus, era o meu momento, só eu e Ele. E o Senhor começou a se revelar a mim como um pai que cuida, como um pai que me sustenta, como um pai que me protege, como um pai que me guarda. E eu fui aprendendo a confiar no Senhor. E o Senhor me tirou de uma zona de conforto que eu tinha com meu pai terreno. Ele foi me empurrando do ninho. Vai andando, minha filha, você precisa crescer, você precisa amadurecer nessa área, você precisa crescer nisso. E eu fui crescendo, tenho crescido, estou aprendendo. No começo me senti muito desamparada, com medo, mas tudo que é novo nos gera medo. E o Senhor continuou falando comigo. Eu comecei a acordar nas madrugadas, porque eu tinha uma desculpa: Senhor, meu devocional é muito rápido, que as crianças acordam e tem que dar comida para as crianças, tem aquela correria de criança. E as minhas desculpas diante de Deus começaram a se esvair completamente, porque Ele começou a me acordar 4 horas da madrugada. 4 horas da madrugada dá tempo de fazer todas as coisas, dá tempo de você ter um tempo de qualidade com o Senhor. E aí eu fui tendo essas experiências com o Senhor. E fui aprendendo nos Salmos. Eu falei: então, se eu sou como Davi, eu quero aprender com Davi algumas coisas, né? E eu fui estudando, é por isso que eu estou compartilhando com vocês alguns Salmos. E esse Salmo foi o que mais falou comigo, porque eu passei por dificuldade, escassez financeira, eu fiquei com medo da saúde dos meus pais, eu fiquei com muito medo de não obter ajuda, de ficar sozinha. E a minha alma se apegou ao Senhor. E eu confio no Senhor. E tenho aprendido a confiar e a descansar no Senhor. E Ele me deu uma música nesse salmo. E um trecho dela diz assim: és o meu sustento, o meu abrigo, és a minha força, a minha sombra, és o meu anseio, a minha ajuda, a minha alma se apegou a ti. O Senhor é melhor do que a vida. O Senhor é melhor do que tudo, e eu por isso vou gastar a minha vida bendizendo o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é bom para nos guardar. E você que pode estar passando por um momento difícil como eu passei, aprenda a ser um adorador, que adore ao Senhor em tempos difíceis, porque os nossos dias não vão ficar melhores.
Nossos dias, infelizmente, eles não vão ficar melhores. E nós temos que aprender a adorar ao Senhor nesses tempos difíceis. Nós temos que ser bons pais, temos que ser bons filhos, temos que ser bons mestres. E é uma responsabilidade muito grande espelhar aquilo que nós aprendemos com o Senhor, aprendemos na sua palavra. E quando alguém perguntar quem é o seu Deus, você vai dizer: o Senhor é o meu Deus, e eu o busco intensamente. As nossas desculpas diante do Senhor, elas não são nada. Nós podemos dar desculpa uns para os outros, mas diante do Senhor elas não são nada. O Senhor conhece, Ele sonda o nosso coração. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, é que Ele é um bom mestre. Ele nos ensina. Ele nos ensina como nós devemos fazer. Ele nos ensina como nós devemos viver para agradar o seu coração. Ele nos ensina como nós devemos buscá-lo. E eu convido você a se colocar em pé. Nessa noite, o Senhor, Ele reservou um tempo para nós. Hoje nós vamos colocar as nossas dúvidas, os nossos meios. Talvez você esteja como Davi num deserto. Talvez você esteja passando por tempos de escassez, por tempos de dificuldade, por tempos de luta. Mas o Senhor, Ele é o seu Deus. E você tem a oportunidade de buscar o Senhor intensamente. Não só aqui, mas no secreto, onde Ele te vê, onde as coisas realmente importam, onde você pode rasgar o coração diante do Senhor. Eu diante do Senhor me despi das minhas máscaras. Senhor, eu estou com medo mesmo. Senhor, eu preciso melhorar a minha maneira de falar. Senhor, eu preciso mudar o meu comportamento. Senhor, muda a minha mentalidade. Senhor, eu sou culpado nisso. E colocar diante do Senhor: Senhor, essa sou eu. E eu preciso mudar. Senhor, me ajuda. Talvez a gente esteja culpando as pessoas, né? Às vezes você pensa: tem um Saul me perseguindo, tem um Saul querendo me matar. Mas pode existir um Saul querendo te matar, mas existe um Deus que te sustenta na sua mão direita. O Senhor é o seu Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. E você vai ficar satisfeito, desfrutando da presença do Senhor e conhecendo Ele nas madrugadas. Davi diz no versículo 6: quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Busque pela ajuda do Senhor nessa hora. Busque pelo Senhor nessa hora. Busque pela presença do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem sustenta. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem está com você em todos os tempos. O Senhor é suficiente. Você tem sede e fome do Senhor. A sua alma anseia pelo Senhor. Você quer conhecer o Senhor. Você quer contemplar o Senhor no seu santuário. Você quer avistar o poder e a glória do Senhor. Você ama o Senhor acima de todas as coisas. Você tem a oportunidade de abrir os seus lábios, oferecer ao Senhor a sua adoração, oferecer ao Senhor um cântico novo, um cântico de júbilo, um cântico de adoração ao Senhor. Versículo 5, Davi diz: a minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Você tem louvado ao Senhor em meio à dificuldade. Você tem engrandecido o nome do Senhor em meio à dificuldade, em meio à escassez.
do Senhor, que nós não possamos olhar as dificuldades do dia, nem da noite, mas possamos, Senhor Deus, descansar no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Oh, Senhor, o Senhor não nos vai permitir que moremos no deserto. O Senhor vai nos ensinar nessa escola tão poderosa. O Senhor nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender, ó Pai. E nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser filhos que buscam o Senhor, que buscam a Tua presença intensamente, fora do normal, com abundância e excesso. Oh, Senhor, em tempo e fora de tempo, que o nosso coração te louve, te adore e busque o Senhor. Oh, Senhor, esteja conosco. Alinha, Senhor, o nosso coração ao Teu, Senhor, a Tua vontade, ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Seja com cada um de nós, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, todos os Teus filhos, aqueles que estão aqui, Senhor, ouviram a Tua palavra e puderam ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos encorajar, ó Pai, a viver o novo do Senhor, a viver a vontade do Senhor, a experimentar coisas grandiosas em Ti, Senhor, a crescer, a amadurecer, ó Deus, a viver, ó Pai. Eu aprendi esse salmo. Ela é uma das músicas que nós vamos gravar e eu tenho visto a bondade de Deus. A bondade de Deus, porque no começo do ano era apenas um sonho e cada música vai chegando para nós lá no nosso grupo. Eu fico pensando assim, Senhor, eu tenho que aprender a música de novo, porque ela está ficando linda. E o Senhor faz essas coisas.